prazer enorme. E nós aqui em Sousa, depois de ter feito a primeira classe, foi obrigado, sobretudo pela mãe, que era quem sentia mais diretamente as dificuldades económicas da família, a ingressar como aprendiz numa oficina. No entanto, os maus tratos do patrão eram de tal natureza que a família acabou por retirar e um pouco de imposição dos pais. Ele voltou à escola e fez ainda a segunda classe. Depois fez um curso por vários ofícios, foi aprendiz de alfaiate, onde novamente houve problemas também de maus tratos patronais, e acabou por voltar à profissão do pai, portanto, como aprendiz de sapateiro, profissão que depois queria ser a sua ao longo da vida. Portanto, em termos de formação académica, isso não impediu de ser um homem extremamente interessado pelos problemas do seu tempo, uma pessoa que lia ativamente. Ele tinha dois irmãos mais velhos, um dos quais era socialista e o irmão segundo era comunista anarquista, e foi sobretudo este segundo irmão, que era uma pessoa mais próxima dele, que lhe deu a grande influência, portanto, humana como literária e sociológica, e foi para ingressar no Pedro. Nós aqui em Sousa entrou com 9 anos para o movimento sindical. O analfabetismo era de regra quase na primeira classe. Ao longo do tempo, a segunda classe era uma coisa já muito boa na minha época. Fez rapidamente parte, uma vez que sabia ler e escrever, dos corpos sociais da sua associação de classe, como se chamavam nessa altura os sindicatos, e teve rapidamente teve uma vida muito ativa na movimentação ao Raio do Porto, fez parte do programa libertário, da biblioteca, do grupo de biblioteca de estudos sociais do Porto, fez parte do grupo editor do jornal A Vida, em que colaborava na altura da Cheira dos Coelhos e outras figuras importantes na atualidade momentânea. Viria a ser depois o secretário-geral da União das Associações Operárias do Norte e, em 1914, fez parte, praticamente participou em todos os congressos sindicais que tiveram lugar a partir de 1908, 1909, e seria eleito depois o secretário-geral, quando foi criada a União Operária Nacional em 1914, no Congresso de Tomar, ele seria eleito para secretário-geral da secção do Norte da União Operária Nacional. E foi nessa condição também que, já em plena Primeira Guerra Mundial, ele faria parte da delegação da União Operária Nacional à Conferência para a Paz, Internacional para a Paz, que foi convocada pelo Ferrol, e em que ia Mário Nogueira, que era socialista pela secção regional, pela secção do Sul, pela primeira secção do Sul da União Operária Nacional, e Aurélio Quintanilha pelas juventudes sindicalistas. Estiveram no Ferrol, houve umas reuniões clandestinas, a reunião foi proibida pelo governo espanhol, eles foram presos e postos na fronteira, e o Manuel Joaquim de Sousa seria o relator também dessa sessão, relato que foi publicado depois pela União Operária Nacional, e que infelizmente nós não dispomos aqui no centro. Depois disso veio para Lisboa, veio fixar a residência em Lisboa, e quando foi o Congresso de Coimbra e a criação da CGT, em 1919, o Manuel Joaquim de Sousa seria eleito o primeiro secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho. Na altura, como a batalha foi criada pouco tempo antes, quer dizer, em fevereiro, e a CGT foi criada em setembro, já era diretor na altura, o redator principal, como dizia então, porque as pessoas não gostavam de usar a designação de diretor, o redator principal da batalha, Alexandre Vieira, que tinha sido secretário-geral da União Operária Nacional, era o secretário da União Operária Nacional, e manteve-se, e estava doente já, e o jornal era um trabalho, portanto, Alexandre Vieira manteve-se só à frente do jornal da batalha, e o Manuel Joaquim de Sousa, o secretário-geral da CGT, por 3 anos, em intercongressos, que eram de regra. No entanto, Alexandre Vieira desatualizou, e em 1921 foi internado num sanatório, onde depois foi para a guarda, onde esteve cerca de 1 ano e tal, 2 anos, e
e foi nomeado Manuel Joaquim de Sousa como secretário-geral da Confederação Geral de Trabalho, foi nomeado também cumulativamente o principal da batalha, primeiro interinamente, depois quando se viu que a situação da Sanjeira era mais grave do que se pensava e que se iria arrastar, foi nomeado depois a título efetivo, como diretor efetivo do jornal. Manuel Joaquim de Sousa desenvolveu uma atividade notável, tanto a nível jornalístico como sindical, e no movimento libertário ele esteve sempre integrado também num grupo que em Lisboa foi chamado o Grupo do Semeador, que incluía militantes que alguns de nós conhecemos ainda vivos, como o Santo Botelho, José Carlos de Sousa, o Santos de Árvore, etc. O Manuel Joaquim de Sousa seria preso, seria em 1931, já tinha escrito 2 obras, entretanto, uma obra sobre o 1º de Maio e as suas origens, que foi publicada logo muito cedo, ainda era muito novo, em 1911. Depois publicou um trabalho sobre sindicalismo e ação direta e viria a publicar em 1931, talvez a obra mais importante, foi o Sindicalismo em Portugal, um esboço histórico do sindicalismo em Portugal, que foi o primeiro estudo significativo do movimento sindical português, que saiu em 1931 e foi editado pela Federação dos Transportes, acho que foi pelo Sindicato dos Marítimos. Teve 2 edições em 31 e depois só viria a ser reeditada em 76 pela Afrontamento, a 3ª edição, que está atualmente em curso. Há depois uma longa colaboração de Manuel Joaquim de Sousa na Batalha e noutros jornais operários. Manuel Joaquim de Sousa seria preso em 33, pouco antes do 18 de janeiro de 1934, e, portanto, não chegou a participar no 18 de janeiro, foi preso antes, relacionado com a movimentação que precedeu o 18 de janeiro, e teve depois uma fase da vida que eu conheço muito mal, que, portanto, são os últimos anos. Eu sei que ele teve uma doença arrastada e que mais ou menos o limitou muito na sua atividade militante e viria a acontecer, portanto, em 1944, a 27 de fevereiro, portanto, fará amanhã 50 anos. Portanto, foi um homem notável sob todos os aspectos, intelectuais. Se lerem os seus trabalhos, veem que escreve com fluência e com correção, a despeito de não ter sido programado inicialmente, como deixa no caso do Carlos Fonseca no observatório. A primeira coisa fundamental foi que ele não foi programado para pensar, para escrever, foi programado para trabalhar, e na realidade conseguiu ultrapassar essas dificuldades que foram postas inicialmente e teve uma figura eminente do movimento sindical português e do movimento libertário português, e nessa dupla condição, e também como diretor da Batalha, que faz hoje 75 anos, nós queríamos prestar uma homenagem a que pedimos, de facto, para estar presente da família, se associar connosco. Familiares do Manuel Joaquim de Sousa? Somos netos. Os netos. Pois, são familiares. Pois. Descendentes. Sim, senhor. Bastante trabalho deu para fazer o livro. Eu também estive envolvido nessa questão, mas felizmente fez-se. É um testemunho direto pessoal do seu conhecimento, do seu contacto direto, com Moisés, os netos. Conheceu Manuel Joaquim de Sousa, portanto, poderiam talvez dar testemunho do seu contacto. Tenho muito gosto de estar. As pessoas vão ter tirado. Mas não é demais dizer 2 coisas. Antes de mais, quero agradecer mais uma vez, é a 2ª vez que estou nesta casa. Quero agradecer mais uma vez, eu considero que os senhores são todos muito calorosos, tocam sempre muito a maneira como nos recebem. A nós que não temos grande convivência com ele. Sobre o meu avô, agradeço imenso que se tenham lembrado dele. Com certeza que têm razões muito fortes para isso, mas para nós que somos da família é muito grato ver que 50 anos após o desaparecimento dele ainda há quem o recorde da maneira como os senhores fizeram, e por isso muito obrigada. O que eu tenho para dizer do meu avô, devo dizer que a recordação que tenho dele é muito terna. Ele era muito triste, e quando ele morreu eu ainda não tinha 9 anos, ia fazer 9 anos, como calculam. É uma criança que vai fazer 9 anos, é um bocado difícil ter sobre uma pessoa com personalidade do meu avô uma ideia correta
criada por si própria. Digamos que a ideia que eu tenho foi aquela que me foi transmitida pela família e provavelmente, por vezes, e até mesmo por ter sido transmitida pela família de uma forma que, enfim, pode não ser mais correta porque não é objetiva, não é? Quer dizer, mas, de qualquer maneira, a ideia que eu tenho dele na convivência que tive durante aquele tempo é muito interna. O meu avô era, do ponto de vista familiar e minha, em relação aos netos, uma pessoa, e penso que também teria sido em relação aos filhos, uma pessoa que deixou-me muito boas recordações. Era uma pessoa que a toda a hora estava sempre a tentar ensinar-nos sobre qualquer aspecto que estivesse presente, a tentar ensinar-nos. Eu lembro, além de ter morrido, quando ele morreu a ter ainda não teve 9 anos, eu estava a viver, tinha estado a viver 4 anos no Alentejo e vinha cá só de férias. No entanto, lembro-me que ele, por exemplo, levava-nos, a mim e ao meu primo, levava-nos ao Jardim Zoológico, por exemplo. Isto é um exemplo. E não pensem que ele passava pelas coisas assim, como por vezes até hoje nós próprios fazemos aos nossos, se não estamos com atenção, fazemos aos nossos descendentes, não é? Não, ele explicava sempre, olha, este animal é o leão, por exemplo, mas chama-se não sei o quê, está ali escrito como tu vês, porque é o nome que tem científico, é o nome científico, é o nome que se dá. Esta planta também chama, porque, quer dizer, ele aproveitava tudo sempre para nos abrir a inteligência e nos explicar as coisas. Isto no que diz respeito ao jardim zoológico, como a outras coisas. Portanto, de facto, isso deixou-me... e depois, na maneira como nos tratava, como se relacionava connosco, sem ser de grandes, digamos, de grandes exibições de ternura, era, no entanto, sempre muito carinhoso, muito amigo. Deixou-me, essa é a ideia que eu tenho dele. Evidentemente que sobre o que ele terá feito na relação com o seu semelhante e nas lutas de classe, essa ideia que eu tenho, não foi ele que me transmitiu, evidentemente terá sido a minha avó, que eu era também era analfabeta, ele não era, mas essa era mesmo analfabeta, mas cuja cultura que tinha lhe foi transmitida pela sua ligação com ele, portanto, pelo convívio com ele, pela ligação que teve com vários camaradas, uns mais instruídos, outros menos, mas que ela sempre também aproveitou. Digamos que foi um campo muito fértil. Todas as ideias que corriam à volta dela e todos os ensinamentos que ela podia buscar, ela foi, e, portanto, ela foi buscá-los. E depois, o que é que acontece? É que ela era uma boa contadora de histórias, aquilo que hoje em dia se vai perdendo, mas que ela felizmente ainda nos transmitiu, e contávamos repetidas vezes todas essas coisas, esses acontecimentos que se passaram, ele estar, por exemplo, na batalha e estar a batalha toda cercada, o edifício todo cercado e irem exatamente para o caminho. E ele não ter maneira de sair dali sem ser preso e tentar, e uma das coisas que ele tentou foi, pura e simplesmente, e também porque nessa altura a polícia não tinha os meios que teve depois ao seu alcance, não tinha com certeza fotografias e registros que permitissem aos agentes identificar imediatamente a pessoa. Ele passou pura e simplesmente pelos polícias todos que estavam à espera dele. Disse bom dia e seguiu. E isto para mim, eu vou dizer o que é isto para mim. É um indício de presença de espírito extraordinário. Além de se poder, desculpem-me o modéstia, aquilo era meu avô, mas eu aqui já nem estou bem a falar do avô, estou a falar da pessoa, do ser humano. Além de se poder considerar que foi um ato de valentia, digamos aqueles heroísmos que as pessoas às vezes deitam mão em desespero de causa. Ele, se não fosse assim, era mesmo preso. E ali conseguiu salvar-se, pronto. O que é certo é que eu acho que demonstra uma presença de espírito extraordinária, porque provavelmente, e isso certamente não tinha sido só ele. Outros camaradas, noutras circunstâncias, terão demonstrado coisas semelhantes, mas como ele é que é o meu avô, este era o caso que eu conhecia melhor, e como estamos a falar dele, é por isso que eu estou a citá-lo, não quero de maneira nenhuma tornar. O meu primo está-me ali a chamar. Há só uma coisa também que eu queria acrescentar, que é o seguinte. Nos interrogatórios que a polícia fazia,
que, enfim, consoante o agente e consoante a acusação assim era tratado, ele foi sempre, podemos dizer, entre aspas talvez, respeitado pela polícia. A própria polícia tinha respeito por ele, o que não sucedia com outros. Havia, e posso também, eu, claro, também era criança, portanto ouvia, houve um episódio que ficou bem marcado, porque foi precisamente no dia do funeral do meu avô. Ele vivia numa vila. Nessa vila havia um posto da polícia. E o comandante do posto mandou formar os homens dele lá. Isso foi coisa que eu vi. Fiquei um bocado assim... É uma coisa que não esquece. Pôs a bandeira a meia haste. Bem, fizeram aquela continência ante isso. Claro está que o que sucedeu mais tarde, isso eu era miúdo, portanto não sabia, é que o comandante do posto pagou bem caro a ação que tinha feito. Não há dúvida. Mas quer dizer, aqui eu quero é realçar o seguinte: este era a polícia, portanto, guardião da ordem, etc, 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 e da lei e não sei o que mais, mas tinha muita consideração pelo meu avô ali. Sabia quem era e arriscou-se, e depois, enfim, sucedeu uma coisa agradável que eu depois soube muito mais tarde. No entanto, ele fez isto, quer dizer, foi coisa que ficou marcada, além de outras homenagens que lhe queriam fazer no próximo cemitério de Alceu João, mas a polícia que acompanhava não permitiu. Não. Desculpem só, foi só este bocadinho, pode continuar. Lembramos destes casos que certamente haverá outros camaradas que também ao longo da sua vida tiveram Boa tarde. e que será coisas para lembrar, só que são casos que nós estamos a recordar, amassá-los com estas lembranças, mas de facto, digamos, é o que nós lembramos do avô. Qualquer um de nós éramos bastante novos, eu ia fazer 9 anos e o meu primo tinha feito 11, portanto não há dúvida que noutros aspectos não poderemos falar, mas era então o que nós tínhamos para dizer. E mais uma vez agradecer muito a todos vós pela homenagem, que realmente é muito bonita e que nos agradou muito. Sim, Obrigado a nós. Começou-se, e portanto, quando ela se fixou lá em casa, era uma referência. Quando ela se fixou, era uma referência. O meu pai era amicíssimo também germinal, portanto, eu. E recordo-me, assim, vagamente, numerosas pessoas ir lá à casa, de se encontrarem, falarem. De facto, parece-me que era uma pessoa, assim, que eu recordo, calma, pessoa de congratulia. E há uma coisa que me tocou e me tem tocado, é que ele continuou sempre, apesar da sua cultura, a ser um operário sapateiro e, portanto, exercer a sua atividade. E no entanto, um intelectual. É indiscutível que era um intelectual. Portanto, isso para mim considero isso, de facto, um caso de arrumo de personalidade. Com quem eu contactei mais, provavelmente foi com o Germinal, com o filho dele. Germinal foi. Há coisas que ficam na memória da gente. Germinal, antes de ir para a Espanha, fugido, só se lembra. Sim. Fugido da polícia. Recordo vagamente, isto há coisas que recordo vagamente, o Germinal ia a casa, aqui a casa, o meu pai e eu levantarem na tábua da cozinha, do chão da cozinha, e já não sei o que é que eles tiraram de lá. Era miúdo, não é? Mas essa coisa ficou sempre. Lembro-me dele com uma lanterna, assim, e tiraram qualquer coisa, que eu não sei o que é que seria. Não seria coisas muito boas, mas hoje não sei disso. Enfim, mas é verdade. Ora bem, depois disso, só vinha conhecer o Germinal, já vinha contactar com o Germinal, já quando eu vou para Portugal, já no tempo do a certa altura, um dia o Santana telefona e diz: olha, gostava de apresentar uma pessoa e tal. E foi nessa altura que
eu voltei a contactar com o General, já não se lembrava de mim, claro, era miúdo, não é? Depois disso, um dia fui à Espanha e estava cá a contar, eu ficava muito preocupado de, por exemplo, eu ir à Espanha, ou lembro-me o General preocupadíssimo, porque o Santana um dia foi à França, mas foi de avião, e portanto, se eu der qualquer coisa no avião, e se eu era obrigado a aterrar em Espanha, o que é que ia acontecer e tal. E depois um dia fui à Espanha e conheci até o filho dele, que era, nessa altura, o campeão de xadrez da Catalunha, o filho do General. Portanto, claro, depois eu fui sabendo coisas do pai dele a respeito do próprio filho, não é? Da sua vivência. Portanto, é isso que eu tenho a dizer sobre o Manuel Joaquim de Sousa. Bom, eu lembro-me do Manuel Joaquim de Sousa, quando ele ia a Setúbal, encontrava-se lá com o António Francisco. E a minha mãe que é sindicalista, então vinham a Lisboa tratar de coisas, já era muito pequena. De maneira que eu sempre vi o Manuel Joaquim de Sousa, tínhamos 4 anos, já veio logo a mão e dizia: mãe, agora vamos almoçar ao César da Rua de São Paulo, que é um companheiro, não sei se aqui alguém se lembra do César da Rua de São Paulo. De maneira que lá ia eu com o José Francisco, com o Manuel Joaquim de Sousa e com a minha mãe, que é António amigos. António Francisco Sousa, que Antônio é Francisco. sogro do António Catanilho. Pois, e o Manuel Joaquim de Sousa e a minha mãe. Que era Então, avô do via o Manuel Eliseu Joaquim Rego. de Sousa, perguntava lá onde é que a gente ia almoçar. Era avô do Eliseu Rego. Pois, Morreu o rapaz. derivado das atitudes do senhor Fábio Carvalho e do senhor da Paganitos, que era o E a mãe, professor. e a Laura de Sousa e o António Casimiro, que eram meus parentes. De maneira que era muito pequeno, assim, via o Manuel Joaquim de Sousa. E já vocês que lá carregavam comigo. Lembro muito bem. Eu sei o que é que eu tenho para dizer, porque os meus dotes oratórios são muito fraquinhos. Mas uma coisa é certa, com grande prazer eu vendi o primeiro número da batalha. Dava gosto ver os operários à espera que a gente chegasse com a batalha. E então à noite, no Rocio, juntavam-se aqueles trabalhadores todos ali à espera que chegasse o avante. E quantos não sabiam uma letra tamanho de um boi. Mas uma coisa era certa, compravam um jornal, lá levavam direitinho a casa, às vezes até iam a fazer propaganda. O jornal, para verem o título, ficavam alegres e levavam o jornal, muito satisfeitos da vida, iam para o barbeiro, lá na rua, ou para a taberna, onde se juntavam pelos pinhos, para outros estarem a ler. E eu ouvi do quê? No fim, muito satisfeitos. Eu fiquei satisfeito por ter vendido o primeiro número da batalha, muito desgostoso de ter acabado. Mas, enfim, haja pé. Estou convencido que a batalha sair terá o apoio do operário. E desculpem, não tenho mais, tenho muita coisa para dizer, mas não tenho dotes oratórios. Mas fico muito satisfeito de ser convidado, porque é o único jornal que considerou-me honesto. E a minha honestidade foi tão grande que incitei à greve, durou um mês e fui preso sem justa causa, mas simplesmente para aliciar os meus companheiros vendedores, porque a vender a batalha. Estou convencido que é capaz de ficar, custa um bocadinho, mas vai lá. E eu, com as minhas posses são poucas, mas com alguns excitamentos, eu sou capaz de aliciar muitos vendedores a pôr em exposição o Jornal do Trabalhador, a batalha.
pela entrevista que ele deu ao Jornal da Batalha, e que foram completadas pela leitura do jornal, sobre a venda dos primeiros números da venda na época. Nesta primeira parte, tinha ficado de participar, portanto, além das pessoas que estão aqui presentes, tinha ficado de participar também o João Freire e o António Candeias. João Freire não está, acho que está no estrangeiro, estaria ausentado para o estrangeiro por razões de ordem profissional, e o António Candeias do Porto, de maneira que nós teremos que fazer isto com as pessoas presentes. Eu tinha como ideia iniciar isto por, digamos, pelos antecedentes remotos da batalha e os antecedentes próximos da batalha, e depois daria a palavra aos elementos restantes, ao Santiago e ao Paulo Guimarães, que trataram de Santiago de quem lia a batalha, quem lia e como lia a batalha, e de Paulo Guimarães, que fez um trabalho também no jornal sobre a imprensa operária da época. A batalha, portanto, como jornal cotidiano da classe operária, é algo de pouco comum. Quer dizer, houve alguns países em que isso ocorreu, mas são raros os países em que as organizações sindicais conseguiram manter um jornal diário. Houve em Espanha, França, na Argentina, mas na realidade o número de centrais sindicais que conseguiram manter um jornal operário diário é extremamente limitado, e ainda hoje, se repararem, há duas centrais sindicais em Portugal e nenhuma consegue manter um jornal operário cotidiano. A ideia de lançar um jornal operário diário surgiu entre nós em 1908 e foi uma ideia que surgiu num grupo de operários tipógrafos que foram sempre um elemento extraordinariamente dinâmico no que diz respeito à luta sindical, que eram sindicalistas funcionários, sindicalistas influenciados pelo modelo da CGT francesa e a ideologia que presidia, portanto, um sindicalismo autónomo, independente das organizações políticas, e onde seria de facto um lugar onde todos se poderiam encontrar, todos os trabalhadores se poderiam encontrar, e que seria o grande motor das modificações das transformações sociais que se desejavam. Este grupo, que integrava o Sandro Vieira, que era um homem já com alguma experiência nesta área, Alfredo Eduardo Doriano, Fernandes Graça, Alfredo Freitas e Evaristo Judícios, foram, digamos, os motores do lançamento do jornal A Greve, e foram os motores do lançamento do jornal A Greve e os motores, digamos, do congraçamento das duas correntes que rivais do movimento operário da época, que eram os anarquistas por um lado e os socialistas por outro. Os socialistas eram a corrente dominante na época, e foi este grupo de sindicalistas revolucionários que conseguiu congraçar, digamos, as duas famílias num projeto comum. A greve surgiu, portanto, com uma colaboração simultaneamente deste grupo sindicalista revolucionário, de um grupo socialista em que estão elementos não conhecidos como César Nogueira, Pedro Oliveira, José Fernando Alves, João Batalha e outros, e um grupo de anarquistas também, que estavam Pinto Quartinho, António José Ávila, José Benedi, Francisco Cristo e outros, que alguns deles depois virão a encontrar novamente na batalha. Esta tentativa foi uma tentativa de uma extrema solidariedade da classe tipográfica de Lisboa. Não apenas este pequeno grupo inicial de tipógrafos fazia o jornal, portanto, todas as noites tinham que fazer o jornal depois do horário de trabalho normal no seu jornal, e como conseguiu, para lograr a impressão diária do jornal, que toda a classe tipográfica de Lisboa fizesse isto por turnos. Quer dizer, conseguiu-se uma coisa espantosa, que fez-se uma lista de pessoas que, por turnos, diariamente assegurava a composição e a impressão do jornal da greve. E a venda, porque depois eram eles também que faziam a venda do jornal nas ruas de Lisboa, acompanhados por alguns elementos simpatizantes e estudantes da época. Esta primeira tentativa de lançar um cotidiano operário durou 4 meses. Ao fim de 4 meses, eles não conseguiram manter o jornal como cotidiano, mantiveram ainda mais 2 meses como jornal bissemanal,
e o jornal fechou, portanto, no mesmo ano. O jornal foi lançado numa data também em termos comemorativos, no 18 de março de 1908, que era, portanto, o aniversário da Comuna de Paris, e durou, portanto, até setembro, aproximadamente. Depois disso, surgiu, ainda dentro da mesma linha, de um jornal de orientação sindicalista, em 1910, pouco depois da Revolução Republicana, depois do 5 de outubro, em novembro, o sindicalista, também com Alexandre Vieira, nessa altura com Alexandre Vieira, que não foi inicialmente o redator principal, mas que passados poucos meses passou a redator principal por escassa atividade da pessoa que tinha inicialmente assumido essas funções. E o jornal sindicalista era semanário, embora se publicasse com alguma irregularidade devido à vida acidentada, ao percurso acidentado que teve o movimento sindical naquela época e aos conflitos com as autoridades republicanas de então, e que durou até 1915. O Alexandre Vieira foi o diretor desse jornal praticamente sempre até ao fim, com exceção de uma pequena fase inicial, em que os grupos dinamizadores estavam Bernardo Sá, Severiano de Carvalho, Francisco Cristo, novamente, João Pedro Santos, que já tínhamos visto no Jornal da Greve, Alexandre Vieira, Augusto Machado e António Evaristo. O António Evaristo foi, como disse, o redator principal nos primeiros tempos, depois passou ao Alexandre Vieira, que aí ficou. O jornal sindicalista esteve primeiro na Travessa dos Molares, que era a sede da União dos Operários, dos Sindicatos Operários de Lisboa, e depois, quando, no fim de 1911, em dezembro de 1911, a União dos Sindicatos Operários de Lisboa transferiu-se para o Palácio do Marquês de Pombal, na Rua do Seco, uma sede que durou pouco tempo, porque a Casa Sindical foi encerrada pouco depois pela polícia, em resultado da greve de janeiro de 1912, começou por a greve dos jornais do Alentejo e a polícia depois encerrou a Casa Sindical e prendeu todos os militantes que lá estavam, cerca de 700, que foram enviados para bordo de navios de guerra do Alentejo. E finalmente, portanto, o jornal dura até durante a Primeira Guerra Mundial e acaba em 1915. Em 1916 as condições económicas eram terríveis e começou a grande fase dos assaltos a estabelecimentos, por virtude da carência de géneros e, em consequência, largamente da grande agitação social espontânea que a CGT, a União Operária Nacional, na altura, não era a CGT, não foi propriamente dinamizadora desses atos, foram atos espontâneos dos populares que tinham enormes dificuldades em obter géneros de bens de alimentação e não só. Decidiu em 1917 convocar uma conferência operária em Lisboa para analisar a situação e encetar formas de luta, nomeadamente a hipótese de lançar uma greve geral na altura para pôr cobro à especulação desenfreada que ocorria na época, ao aumento exagerado dos preços dos bens de primeira necessidade e uma subida relativamente menor, bastante menor dos salários. E foi em 1917 que um homem, Raul Neves Dias, que foi secretário-geral da Federação do Livro e do Jornal, que era também tipógrafo, que era um homem extraordinariamente dinâmico. O Alexandre Vieira diz que foi a pessoa que passou pelo movimento sindical português da época com maior capacidade de organização. Lançou, no âmbito dessa conferência operária de Lisboa, a ideia, novamente sempre presente, mas que não tinha sido possível concretizar há bastante tempo, de novamente relançar um jornal operário, que seria o órgão da União Operária Nacional. Esta proposta foi aceita, em princípio, baixou à Comissão Administrativa para estudo, uma vez que isto tinha encargos financeiros muito consideráveis, ficou um pouco durante algum tempo. Depois houve muitos acontecimentos, houve a revolta do Sidónio, o Sidónio tomou o poder, depois houve o assassinato do Sidónio, depois do assassinato do Sidónio houve a tentativa de restauração monárquica com a monarquia do Norte, com a Traulitânia e aqui com a revolta de Monsanto em Lisboa, em que depois a União Operária Nacional também participou no seu esmagamento, e é imediatamente após o fim da derrota dos monárquicos em Monsanto e da colaboração com os institutos republicanos que a Central Sindical decide, com o reaparecimento da reinstauração, digamos, do regime democrático, que a Central Sindical decide lançar, que era a altura oportuna para lançar novamente
do jornal. Entretanto, tinha havido a Revolução Russa, quer dizer, foi um período extremamente quente, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e com muita rapidez, entre janeiro e fevereiro, foi posto de pé o jornal. Portanto, eu creio que poderão encontrar mais ou menos dados mais utilizados acerca disso. O Alexandre Vieira era muito cético relativamente à capacidade, até porque já tinha participado em 2 jornais anteriores e 2 tentativas que tinham fracassado, pelo menos parcialmente. Um tanto ou quanto cético, mas depois verificou-se que de facto o jornal teve pernas para andar e andou. Ele foi nomeado, até dada a sua experiência já à frente de jornais literários, como redator principal do jornal, e integrava, nessa altura, na redação, vamos ver aqui, integrava Pinto Quartinho, que funcionava como chefe de redação, efetivamente. Joaquim Cardoso era o editor, eu ainda conheci Joaquim Cardoso, que depois se afastou um tanto ou quanto do movimento libertário, do sindicalismo, e esteve ligado ao Partido Comunista, de onde depois saiu também. Joaquim Cardoso tinha uma livraria, a Renascença, que era na Rua dos Poiares de São Bento. Eu ainda comprei lá vários livros, nomeadamente o relatório do chefe, do relatório do 20º Congresso do Partido Comunista, do chefe, e outras obras, algumas obras históricas, conheci o Joaquim Cardoso ali, já lá há muitos anos. Portanto, o Pinto Cardim, o Prefeito Carvalho, que foi o homem que desenhou as letras que ainda continuam a ser as do cabeçalho da batalha, que era também tipógrafo, Conselheiro Sá Pereira e o Carlos José de Sousa. Portanto, este primeiro número foi lançado no dia 23 de fevereiro de 1919 e a batalha prosseguiu até ao número 2556, que foi em maio de 1927, quando foi encerrada pela ditadura militar, um pouco em consequência da participação da CGT na revolta de fevereiro contra a ditadura. Portanto, depois houve um período de publicação irregular clandestina, houve mais 3 séries, uma segunda série que foi permitida ainda pelo governo, que deixou de sair 13 números como semanário em 1930, que acabou em dezembro, e depois há em 34 surge novamente só com 2 números, uma terceira série. As tipografias eram sucessivamente apreendidas pela polícia, que acabava por as descobrir, e portanto há uma terceira, uma quarta e uma quinta séries. Depois isto tem uma cronologia aqui que podem ver, e mais ou menos a batalha depois em 49 é o último número que é publicado na clandestinidade e só retoma a sua publicação em 1974. Portanto, era apenas um meio de dar uma noção geral dos antecedentes da imprensa operária, do cotidiano operário, e depois da fundação, digamos, do jornal, e o Santiago Paulo Guimarães, que vai falar depois sobre a imprensa operária da época e sobre a vivência que o Santiago ainda teve junto de companheiros mais antigos, sobre a recepção que tinha a batalha no meio operário do seu tempo. Já foi dado um primeiro apontamento pelo Sr. Manuel Dias. Quando ouvi as 2 intervenções anteriores, quer a que se referia ao Manuel Joaquim de Sousa, porque vem dar um certo peso àquilo que eu alinhavei aqui para dizer, quer aquilo que aqui este amigo disse, porque vem provar que o trabalho que eu fiz aqui que é um trabalho honesto. Portanto, eu sou daqueles que partilham a ideia de que o projeto que envolveu a batalha nos anos 20, até mesmo a nível internacional, pode considerar-se um ponto elevado de luta, não apenas para libertar os operários, mas também a espécie humana. Digo que este resultado foi um trabalho de muitos anos dos anarquistas. Digo também que esse sucesso anarquista tem 2 marcos de origem favoráveis, sem os quais, quanto a mim, as coisas hoje provavelmente seriam contadas de outra forma.
A primeira razão terá sido o tipo de discurso usado por uma grande parcela da opinião política na época, portanto, no século passado e no começo deste século. E a segunda razão terá sido a forma revolucionária e até pela novidade introduzida de como os anarquistas interpretaram esse discurso. Portanto, enquanto hoje se diz que vivemos numa sociedade onde existe a igualdade de oportunidades, onde uns mais talentosos ou com mais sorte obtêm êxito, mas onde também os outros que não o obtêm, existe todo um esquema de segurança social que não os deixa desamparados. Portanto, este tipo de discurso, que é o discurso de hoje, é um tipo de discurso que vem dizer às pessoas que podem dormir descansadas porque está tudo resolvido, ou que há alguém a resolver os problemas das pessoas. É, portanto, um tipo de discurso conciliador, onde alguns antagonismos que possam surgir têm que ser resolvidos de forma civilizada, conversando, arranjando acordos. É, portanto, um tipo de discurso, quanto a mim, que emolece. E eu vejo que este tipo de discurso do poder é um tipo de discurso esperto. É através deste tipo de discurso que as pessoas baixavam os braços. Ao contrário deste tipo de discurso de hoje, na época, projetava-se a ideia de que, havendo uma enormíssima massa humana oprimida, toda a dinâmica de luta teria de ir no sentido de a libertar. E o combate político era este. Por este tipo de discurso, é um discurso que apelava a um despertar forte. Até havia oradores que, com aqueles discursos inflamados, faziam o mesmo levantar as pessoas. Portanto, era um discurso que sacudia, que mexia com as pessoas. Portanto, eu considero que este tipo de discurso, um discurso que mexia, que dinamizava, que levantava as pessoas, foi favorável ao desenvolvimento que o anarquismo teve depois. Um dos outros pontos, a interpretação que os anarquistas fizeram, era a seguinte: portanto, se existem oprimidos que têm que ser libertados, essa tarefa tem que ser deles. E então não se ficaram por aqui. Esses anarquistas da época, que quase na totalidade eram intelectuais, lançaram-se na aventura de ir ao terreno, dizer isso mesmo às pessoas. Portanto, misturaram-se com os oprimidos, falavam e escreviam numa linguagem que eles entendiam e, portanto, tiveram um comportamento de tal maneira honesto que começaram a surgir grupos desses oprimidos com uma maior capacidade de apreensão das coisas ou mais atentos, que juntamente com eles iniciaram toda essa caminhada que é o historial que nós sabemos subejamente. Portanto, por isso quero destacar que o trabalho que a batalha representou foi o resultado dessa longa sementeira, onde já os intelectuais, portanto, ombreavam com um vasto movimento de operários despertados. A batalha foi o aparecimento de toda esta sementeira num período já mais tardio, onde os intelectuais continuaram a trabalhar, mas nesta vez já com grupos de trabalhadores com conhecimentos e despertados para a luta. Daí, portanto, a minha convicção de que o êxito da batalha tenha sido um êxito dos anarquistas. Quanto ao trabalho que publico neste número comemorativo, é uma imagem não de como a sementeira era feita, mas a forma como ela germinava no terreno. Portanto, este meu trabalho é a forma como essa sementeira era recebida no seio dos trabalhadores, dos pobres, dos oprimidos, e a forma como eles assimilaram isso e agiam em função dessa sementeira. Portanto, era isto que eu tinha a dizer sobre o meu trabalho. Portanto, gostaria que as pessoas dessem a sua opinião. Eu hoje o que vinha aqui fazer era mais explicar os circunstancialismos
O que eu vim aqui hoje fazer era explicar os circunstancialismos que rodearam a minha abordagem sobre a imprensa operária. Aquilo que eu pretendo fazer é um pouco uma reflexão e até mesmo fazer alguns confrontos, um bocado, como é que é dizer, até atingindo quase situações abusivas, porque a comparação entre duas épocas tem sempre qualquer coisa de subversivo e de abusivo, e de alguma forma é isso que eu procuro fazer quando analiso a imprensa operária. Já aqui foi dito, por exemplo, que temos duas grandes centrais sindicais com enormes recursos, com apoios internacionais confessados e muitos mais não confessados, e, no entanto, não se consegue meter cá fora um jornal que tenha este cunho de classe como teve a batalha político e que seja simultaneamente sindical. Bom, podemos discutir isso, mas a questão que eu coloco é um pouco isto, quer dizer, é como abordar, na perspectiva do vício que eu tenho, digamos, de historiador, a imprensa desta época. Há um enorme paradoxo. Esse paradoxo é este. Nós estamos num país onde, à primeira vista, a imprensa teria um papel mínimo. E isto porquê? Porque 80% da população, a nível nacional, era analfabeta e começou a diminuir muito gradualmente durante a Primeira República. Não por causa dos esforços dos operários e republicanos, mas porque a população também estava a aumentar a um ritmo elevado devido ao número de filhos por família ser grande. De maneira que há situações em que a taxa de analfabetismo baixou, mas o número absoluto de analfabetos aumentou. Daí, digamos, o paradoxo desta força política, força desta imprensa, que assustou a burguesia toda, de tal maneira que quando sai a batalha tem que haver uma greve para ela continuar a sair. Portanto, desta força toda que teve a imprensa operária no meio, digamos, de operários analfabetos. Ora bom, é precisamente este paradoxo que depois se confronta com a situação, digamos, atual, e daí que é um pouco abusivo, em que ninguém lê a imprensa sindical, recebe-a gratuitamente em casa, quem for sindicalizado, mas ninguém lê, ninguém sabe, nem a classe dos professores da qual me inclui, sabem o que é que diz a imprensa sindical. E, no entanto, a maioria dos trabalhadores, dos filhos de trabalhadores, são obrigados a ir à escola. Neste momento já só falta à polícia, como acontece nos Estados Unidos, ir buscar para ir à escola, para os alfabetizar. Simplesmente ninguém lê a imprensa, já com bastante dificuldade para a imprensa corrente. Ora bom, daí, digamos, uma outra abordagem que portanto, é necessária fazer e que tem a ver um bocado com isto, com os estudos sobre o operariado em Portugal. Se nós esquecemos um bocado a tradição corporativa que vai até a análise social hoje, nós vemos que, de alguma forma, há uma certa analogia com aquilo que aconteceu nos outros países. É que a primeira reflexão sobre o movimento operário é feita sobre os próprios operários e sobre os acontecimentos, sobre a luta. Quando se fala no movimento operário, fala-se sobre a luta. E só, digamos, numa fase muito tardia é que as pessoas começam a olhar para a maioria dos trabalhadores, o que é que eles andavam a fazer, e não eram todos dirigentes sindicais, não eram todos Manuéis de Sousa, infelizmente, nem lá para o pé, não é? E vamos dizer, sobre a grande maioria das pessoas que não estavam em lado nenhum, e sobre a classe real que nós olhamos. Ora bom, e então, perante esta situação, o que é que é preciso alertar? Em primeiro lugar, há todo um conjunto de mecanismos para a leitura da imprensa dita burguesa, ou burguesa de facto, burguesa na época, hoje não burguesa porque a civilização burguesa morreu, em minha opinião, e por isso é que não é imprensa burguesa, uma imprensa de massas que não serve para ler os parâmetros deste tipo de imprensa. Portanto, há outro tipo de comportamento completamente diferente, como veio aqui viva voz testemunhar este nosso amigo, que não tem comparação com a atitude da leitura do jornal português. Isto porquê? Porque há, digamos, um processo histórico
diferente relativamente àquilo que é a liberdade de imprensa para a burguesia e a que é a liberdade de imprensa para a classe trabalhadora. A liberdade de imprensa, de alguma maneira, é inerente ao próprio sistema capitalista. Isto porquê? Porque para haver investimento é preciso haver igualdade de informação, igualdade de acesso ao mercado. O próprio capitalismo cria diversos grupos de indivíduos que necessitam de se autocontrolarem relativamente ao acesso ao poder. Na época, para não utilizar muito demais ao concreto, que as pessoas gostam mais do concreto e muito bem, por exemplo, na época havia o grupo da moagem e havia o grupo dos agrários. E de alguma maneira eles tinham expressão, havia a informação tem um papel completamente diferente, porque efetivamente aquilo que interessa a você não lhe tem interesse absolutamente nenhum. E daí, digamos, o interesse da palavra é precisamente aquilo que, em termos religiosos, se chama o verbo libertador. É a palavra a que liberta, é, digamos, a palavra que vai trazer a novidade que interessa e que impela a ação. Daí haver uma relação direta, que é preciso notar, uma relação direta entre a difusão do jornal e a própria movimentação operária. A maior parte das coisas que nós lemos nesta imprensa operária é transmitida. Pode não haver, digamos, uma ação, digamos, direta, uma ação de agitação, de organização por parte das pessoas que estão à frente dos jornais ou que estejam na cúpula das federações ou coisa do género, nem uma influência, mas há um contacto direto entre esse movimento operário que está a acontecer e a própria imprensa. É preciso que o jornal saia na data tal porque faz parte do movimento. Portanto, não se pode separar aquilo que é o movimento operário do que é a própria imprensa operária. Daí a solução deste paradoxo. E daí também a importância da batalha que, de alguma maneira, vai digamos, era a cúpula de toda uma série de jornais de federação. Ora bom, de jornais corporativos, ditos corporativos. Ora bom, perante este paradoxo, põe-se, digamos, a situação atual. O que é que se passa? As pessoas, efetivamente, não têm podemos colocar a questão para que serve a informação? Nós vemos um mundo cheio de informação. E o que é que se passa, qual é o tipo de comportamento, digamos, do trabalhador corrente relativamente à imprensa sindical? E a reflexão que eu proponho, isto é muito discutível, e por isso é que eu trago aqui para discutir, com pessoas mais experientes que eu sou apenas gasto umas horitas ali coisas, mas aquilo que é notório é uma fragmentação do ser social relativamente a esta época. Vou tentar explicar melhor. Nesta época, digamos, as questões relativamente ao consumo, relativamente aos salários, relativamente à qualidade de vida, relativamente à habitação, estavam no trabalhador rural, no Jornal dos Trabalhadores Rurais, estavam na batalha, estavam na imprensa operária. Hoje, todas essas funções estão parcializadas nesta sociedade. O que é que acontece? As questões dos salários têm a ver com os sindicatos. As questões do consumo têm com as associações de consumidor. A ecologia tem a ver com os grupos de defesa da ecologia. E por aí fora, cada um com a sua própria imprensa e cada um com os seus próprios capítulos. Quer dizer, esta fragmentação em organizações corresponde também, de alguma maneira, à própria fragmentação da informação, digamos, e dos interesses. Este é o primeiro ponto que eu quero dizer. A segunda é precisamente, portanto, tem a ver com a forma como as sociedades avançadas, que é o caso da nossa, as avançadas ou industrializadas, seja lá o termo que se queira utilizar, funcionam e que tem a ver, de alguma forma, com uma forma de corporativismo informal, no qual os sindicatos são integrados no próprio sistema e são integrados pelo próprio sistema porque a burguesia reconhece neles a necessidade de fazer determinado tipo de reivindicações, reconhece a existência, e por outro lado, os sindicatos reconhecem a existência da burguesia, e é nesta base de um reconhecimento mútuo, de uma aceitação mútua, que as coisas se jogam, e dessa forma, o papel do trabalhador, pura e simplesmente, é eleger o seu delegado sindical. Não tem, objetivamente, mais nenhum interesse a não ser eleger o seu delegado sindical e fazer com que o delegado sindical tente sacar o máximo salário possível, as melhores condições possíveis, fazer votos para que isso aconteça
e ignorar, de alguma maneira, tudo o resto. Porque, de facto, o delegado sindical, e fazer greve quando o delegado sindical manda, porque, efetivamente, tudo o resto é relativamente secundário, porque o sistema só o reconhece assim. Ou seja, face digamos, ao arranjo, o representante só é ouvido a partir do momento em que representa alguma coisa. Ou seja, em que tem capacidade de integrar toda uma massa do qual dificilmente, mesmo em termos pragmáticos, não se pode discutir na base. É difícil estar a discutir desta forma. Ora bom, é precisamente, digamos, este o ponto que eu vim trazer. Eu não vou adiantar mais, posso depois desenvolver alguns aspectos no debate, prefiro que haja desenvolver mais algumas ideias no debate, mas gostaria de trazer estas ideias, até porque para mim também não estão muito seguras. São ideias abertas, até um pouco arriscadas para a reflexão. Pronto, e era sobre isto. Como o Joaquim Paz e mais um ou dois, não me recordo deixar o nome dele. Esses homens foram importantes, esses homens disseram coisas que passaram por lá e foram vítimas disto tudo. Dito isto, eu devo esclarecer um pormenor em relação aos anarquistas de uma coisa importante. Nós, quando passámos aqui pelo professor Chave, que estive aqui em Angra do Heroísmo, quase 3 anos, ali houve um grande movimento, a Organização Libertária e outras organizações que passaram para ali muitos outros indivíduos, disseram coisas importantes, etc. E há ali uma coisa que eu quero citar. Há um rapaz que é o Bandeira, que o pai dele foi ministro, mas há aí alguém que sabe disso melhor, mas o assunto que eu vou citar é este. O Bandeira era solteiro. O Bandeira arranjou ali, arranjou a pronúncia, não sei como, foi uma rapariga da Angra do Heroísmo. A rapariga falou com ele, ou namorou com ele, por correspondência, etc., muito tempo. E a alturas tantas, uma coisa curiosa, a alturas tantas, prepara-se o casamento. E a rapariga casa com o homem, com o Bandeira que estava preso. Acontece, mais tarde, isto é tão certo, né, com o Bandeira, comigo e outros, fomos para a África. E acontece o seguinte, é a rapariga que depois, casada com ele, diz, olha, agora que estás noutra prisão e que vais para outra prisão e tens uma característica diferente, vamos para o divórcio. E divorciaram-se. Olha que isto foi importante. Por outro lado, é claro, eu devo citar uma coisa, e permitam-me, devo citar uma coisa importante. Quando foi do 18 de janeiro, 2 dias antes do 18 de janeiro, foram lançadas bombas em Chelas. Mas não foram os anarquistas que lançaram. Às 10 da noite do dia 17, portanto 4 horas, parece-me que antes do movimento era às 2 horas da noite. Era para levantar às 2 horas da noite, para estourar com isto tudo. E o que é certo é assim, às 10 da noite do dia 17, foram lançar bombas em Chelas e Chabrecas, mas não foram os anarquistas, foram os indivíduos comunistas, é dizer alguma coisa, isto, porque têm conhecimento disso, foram eles que fizeram isto para, e então como os anarquistas tinham muito movimento, a polícia da PIC tomou posse daquilo e toma, encheram as parações dos anarquistas, foi tudo preso ao quase tudo, ficaram para estar fora. O que é certo é o seguinte, a intenção deles era estourar com o movimento anarquista. E, por consequência, deram um movimento como fracassado. Ora, mais tarde, quando estamos em Angra do Heroísmo, há uma coisa curiosa. Os anarquistas estavam juntos com os comunistas, etc, etc. E ali, o Bento Gonçalves, que já morreu, que era chefe do Partido Comunista, mas noutros tempos era anarquista, mudou, virou a casaca, que isto não há consciência nenhuma, vira-se a casaca constantemente, quer hoje, quer amanhã, quer ou que ano. Fazia-se isto. O Bento Gonçalves foi à Secretaria e pediu, os anarquistas estão muito ativos e nós queríamos estar separados deles. O que é que os carcereiros fizeram? Passaram 2 ou 3 dias ou mais. Separaram os anarquistas dos comunistas. Eles foram para uma sala e os anarquistas ou libertários foram para outra.
E na mudança das salas, houve busca. É claro que, desculpado será dizer, que a gente líamos muito, fazíamos o jornal, etc. lá dentro. E depois aquilo era passado por tudo. E então, como eles sabiam isso, e que a gente trazia coisas guardadas, houve uma busca. À medida que saía de uma sala para a outra, só os anarquistas, o indivíduo era apalpado e outras vezes era posto a dizer nu. E acontece o seguinte, entre outros casos que houve, que eu passei por isso também, entre outros casos há um rapaz que era o Henrique Talchor do Porto. Esse homem passou à minha frente. Esse homem, não sei o que foi que houve com ele e os carcereiros, mas possivelmente qualquer pequena reação, etc. Deram-lhe tanta cacetetada com o cacetete deles na cabeça e na cara do homem que eu, quando passei para o homem, não sabia quem era, não via os olhos, não via a cara, não via. O corpo dele era isto, de tanta cacetetada que deram. Isto é desumano, é selvagem, é miserável, só disso. Mas fizeram, portanto, tudo obra dos outros amigos. O que é certo é o seguinte, isto são coisas que não se fazem, não se devem fazer, mas fizeram-se. É claro que eu podia dizer mais qualquer coisa em relação aos aspectos e para reforçar o que eles são, mas depois não vale a pena e termino por aqui, porque eu podia dizer mais qualquer coisa, mas pronto, disse. Se não houvesse, há muitas outras razões, mas pelo menos os testemunhos riquíssimos que aqui estão a presenciar já era motivo mais que suficiente para esse gozo que dá em estar aqui. Mas há muitos outros motivos. De qualquer modo, eu quereria talvez, sem retirar a validade destes testemunhos, mas quereria responder um pouco naquele sentido da salutar provocação que foi aqui levantada por aquele senhor membro da mesa, porque penso que é uma atualidade importantíssima, que tem retrospectivas históricas, mas que também, digamos, sendo atualidade, também tem, digamos, preocupações de futuro. E que, de algum modo, vem ao encontro, nomeadamente, do que se pretende, em termos de caminhada futura, de um órgão como é a Batalha. E, nesse aspecto, quer dizer, e também em jeito de uma certa provocação salutar, a mim preocupa muito, por um lado, quer dizer, a relação entre os vários tipos de órgãos de comunicação social, visto que a realidade hoje é diferente, e se fosse igual é que era impossível, visto que da evolução de órgãos de comunicação social que há, não é? Tem vantagens e tem inconvenientes. Tem, por exemplo, o inconveniente desse, de que muita gente hoje não lê, cada vez se lê menos, porque tem outras facilidades em termos de órgão de comunicação social. Portanto, aqui põe-se uma preocupação, digamos, da influência e da relação entre os vários tipos de órgãos. Portanto, há que tomar consciencialização, há que levar uma certa consciencialização de que há vantagens disto, mas acho que é mais pernicioso do que vantagens. Para mim, penso que a vertente negativa destas coisas será maior. E vou dar, por exemplo, e é título dizendo precisamente, que é, digamos, o que é que no meio dos órgãos de comunicação social, o determinante e o determinado. E chamam-se aqui a equação da questão, por exemplo, porque é que hoje as centrais sindicais não têm, e têm muitos mais meios e mais condições do que tinham, portanto, conforme foi aqui historiado, na altura que nasceu a Batalha, porque é que hoje nenhuma central tem, tendo esse conjunto de meios e de condições, nenhuma tem, digamos, o seu órgão com umas características próprias que não existem, efetivamente. E ponho aqui também, a título de exemplo, e dentro desta questão da relação e do determinante e do determinado, eu vejo, por exemplo, o caso da CGTP, que tem tido, parece que irá acabar, se é que alguma vez existiu com as características desejáveis, o alavanca. Mas, por outro lado, e eu constatei isso muito concretamente, em algumas situações, em que parece que era um pouco incompatível o alavanca com o avanço. Como é que depois como é que se gera esta questão do que é que determina o quê, em função de quê, de quem, pronto. Isto era uma primeira questão que vinha no âmbito das relações e da influência dos órgãos de comunicação social. Depois, que não é desligada desta primeira questão,
as ações e as atitudes são feitas, portanto, para ir ao encontro de quem, de quê, porque viu-se, por exemplo, as atitudes e as ações que historicamente foram desenvolvidos à volta da batalha, das organizações que puseram de pé a batalha, não era servirem-se de, mas era servirem a. Quer dizer, no fundo era para ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores, do operariado. E mesmo até do conjunto dos intelectuais que assimilavam-se como parte integrante da massa trabalhadora, da massa, digamos, da população. E essa questão põe-se-me que, quando, por exemplo, hoje se faz ou não se faz um jornal com umas características próprias e específicas para ir ao encontro dos trabalhadores, ou não se faz, e quando se faz é para ir ao encontro da estrutura, de órgãos e de pessoas que estão entranhados na estrutura ou em órgãos, ou seria para ir ao encontro das necessidades em função de quem tudo isto se pratica, não é? Que no fundo é os trabalhadores, e hoje até, quando eu digo trabalhadores, eu estou a pensar até naqueles que, sendo potenciais trabalhadores, não o são porque não o podem ser, ou já o tendo sido, estão numa situação, digamos, porque para mim um reformado continua a ser um trabalhador. Para mim um jovem que ainda não está no mundo do trabalho continua a ser um... Portanto, para mim este conceito de trabalhador é quase, digamos, a população, digamos, porque às vezes pode ser redutor quando mencionamos o trabalhador, não é? Aquele que trabalha, que está no ativo. Mas eu considero que todo o trabalhador é aquele que participa na atividade, digamos, extra-emprego, não é? Extra-local de trabalho. É aquele que participa em ações da sociedade, não é? Portanto, era esta a questão. E depois, para deixar, digamos, uma perspectiva também de algum, porque isto está tudo interligado, e que se põe aqui a questão, precisamente, de reorganizar para responder precisamente a estas necessidades. E há pouco, até aqui informalmente, falávamos da questão, até no mundo sindical, hoje se vê que há umas maiorias absolutas que controlam os aparelhos e as estruturas, e depois as minorias andam de tal modo também, digamos, divididas. Nas minorias, há tantas minorias depois. Quer dizer, como é que é? Quer dizer, é que ninguém tem, de facto, no sentido de intervir, que era aquelas características originais, digamos, destas coisas, é de intervir não para controlar, mas de intervir para consciencializar, para levar, digamos, à tomada de posições, para levar à participação, para levar as pessoas à tal libertação no valer sentido da palavra. Não é? Quer dizer, e de facto, efetivamente, e é aqui que eu termino nesta questão, quer dizer, nós, enquanto minorias destas coisas, e arredados, digamos, dos controles, das influências, etc., porque influências, toda a gente influencia todos, não é? De uma forma mais positiva ou mais negativa. Mas, quer dizer, isto é para querer dizer que às vezes, se calhar, se há maiorias absolutas em tanto lado, às vezes também é por uma certa conivência de nós minorias. Então vamos também refletir um pouco nisto. Isto é, nós não temos que também rever a nossa atitude, não enquanto, digamos, uma minoria aqui, outra minoria ali, outra minoria lá, mas no sentido de convergência de esforço para poder responder a alguma coisa a este caso. Não sei se são três, digamos, linhas, mas que se interligam. Não sei se eu me fiz entender. Portanto, são questões no sentido da educação. Eu não vou responder porque não estou aqui a defender nada. Eu ia dizer alguma coisa, mas ninguém primeiro. Tenho medo depois de me esquecer de alguma coisa. Senhores, desculpem interromper-vos, mas nós teríamos muito gosto nesta conversa junto da maioria das pessoas e a batalha que queria lidar. A batalha da sua imagem. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós aqui somos os caminhos que tinha era uma imagem. Então, quando os operários, por exemplo, não iam à taberna, ou criticavam tabernas, no fundo, criavam uma imagem, não sei desta época, criavam uma imagem dos outros, davam confiança. Sentíamos as pessoas com confiança. A imagem ainda é a única coisa que esta democracia ainda vai mantendo e explorando até mais longe. A história da imagem. Em relação à questão dos sindicatos, dos lugares sindicais, tem um dilema. O dilema que é o seguinte: por um lado, precisa de conhecer os sentimentos do pessoal, porque senão a vanguarda vai, vanguarda, as aspas,
vai demasiado e Nesta altura, o pessoal já está todo a dar ao dedo. Agora, os cartões Não vai pôr grog? Hoje aqui Pedro. Continua a prática. Isto vai tudo para o governo civil, que é para ele saber que eu estou. Que é a malta do contra. Religiosos, inclusive. E as pessoas têm sessões, têm visitar. Não sei, estou ali perto do meu. Não, mas eu sei brincar. Isso é uma operação à pente. Não, se tu é bom, é maior do que a que estou aqui. É feito suas maneiras, é gelo. É a minha marinha. Dá um folhetinho também. Sei quem é o Mário Castelo, era? quando conhece a sua vida, não conhece Ela significa que são 75 anos passados. Eu daqui por 25 anos quero estar aqui para comemorar os 100. Acho que foi muito bom espetáculo. Estão no bolo. Epá, Fruta na pedra. Ai, estou muito As primeiras devem tirar as o bolo vai chegar ao fim. Agora tem um bocadinho. Está a fazer duplicação? Sim. Ah, é? Sei como quem vai apanhar com Vocês todos a ver a família, não é? A família. Estão todos irmãos. Isto é a família firme. Está tudo muito bem disposto. É tudo juventude.
foi colocado hoje, data de 17º aniversário da batalha, que representa a figura do nosso saudoso companheiro Emílio Santana. Estão agarrados? Sim, sim. Pois, mas a do Moisés. Toma lá, Moisés. Só assim para chato. Esta é uma vista geral da biblioteca do Centro de Estudos Libertários de Lisboa, claro. Uma recapitulação disto. Esta é a sala de venda ou disposição dos livros para venda aos potenciais interessados. Agora é que estamos na hora mais difícil. Limpar os instrumentos cirúrgicos. Ninguém quer chá. Veja lá, ninguém Você quer é o chá. repórter, não é? Que está a fazer aqui a reportagem. Ninguém quer chá. Eu era capaz de Tudo o que eu quiser. Uau! Já estou a Já não tem muito para reportar. É para o CIS, é para o Governo Civil. Sério?
Já como agora estou a ver. Que ela era de São Paulo, que ela atua. Chegou a hora da faxina. E de mãos a fazer os programas que se levaram. Biografia Universal, 10 volumes. É isso. E o Homem e a Terra. Sabes fazer preço essas coisas? Não sei. Hã? Vemos, quer dizer, há uma série de tempo que se recebia aí os jornais da Argentina. Já pagaram alguns? Não, deste ano, eu pago o ano todo. O ano todo. São 150 mensais. Está na hora do papel. Quer queiramos ou não, o sistema judaico-cristão está bem implementado, até nas organizações ditas libertárias. E agora vai ter É. Este é o artista principal. Quer dizer, eu não sei quanto. Pobre. Não, e são revolucionários, se lhe der um pedaço de pão, talvez fique muito mansinho. Porque a verdade é que os chefes, não digo os chefes, os teóricos da Revolução anarquista são quase todos saídos da alta burguesia e da nobreza inclusive. Temos o príncipe Kropotkin, temos o príncipe ucraniano que escreve esse... Não é Tolstói. Tolstói é um conde. Tolstói é um conde. Os teóricos da Revolução saíram da classe trabalhadora. Temos, por exemplo, o João Andrade, que estudou a Grécia Antiga para poder ler os clássicos. Não? Mas, em todo caso, é um trabalhador. E, de resto, dos famosos, não sei quem mais possa ser teórico, filósofo do anarquismo. Não? Certamente quem aderiu ao anarcossindicalismo foi a procurar a face do humanismo também, por isso é anarquista. Né? Mas acontece uma coisa, antigamente, quando as espingardas eram de espera galego, de carregar pela boca, era possível fazer uma revolução armada e se não se ganhasse, o Estado podia-se empatar. Mas hoje em dia é uma imbecilidade que não tem por onde se lhe pega para fazer revoluções armadas. Lutar pela libertação da humanidade através do indivíduo. Através do indivíduo. Por isso o anarquismo tem uma filosofia individualista. Então, companheiros, eu não tenho outro oratório e vou acabar por aqui, para não estar a ocupar muito tempo. E convido já a todos os companheiros que quisessem fazer um estudo verdadeiramente do anarquismo e até depois Como era comentava da outra parte, evidente, não tinha que saber que era ele, porque estava relacionado a independência.